Olá, boa tarde mais uma vez, né? Pai do Senhor Jesus Cristo para todos, né, que estão me ouvindo nesta hora, onde que chegar esse vídeo até você neste momento, para que algumas dúvidas sejam tiradas dos vossos corações com relação à salvação da alma, a salvação e a aceitação do pecador por Jesus Cristo. Eu quero ler uns versículos da palavra de Deus aqui para vocês agora, que se encontra aqui no Evangelho de São João, né? E nós vamos ter neste momento aqui digamos assim, uma passagem da Bíblia, da Palavra de Deus, que nos ensina, né, como nós devemos se comportar diante de Deus e como nós devemos encontrar nele esta salvação. Isso não é uma promessa minha, não é uma promessa do homem, não é uma promessa do crente ou de qualquer pessoa, não. Essa é a promessa de Deus. É Deus que preparou essas coisas para vocês desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. É por isso que hoje, aqui na Terra, existe ainda essa luz do Evangelho que está tentando, de alguma maneira, trazer a claridade à mente das pessoas, aquilo que Deus tem preparado desde a fundação do mundo, quando o homem caiu em pecado. O homem, eu quero dizer, o Adão, né, desobedeceu ali a ordem divina, né, desobedecendo, porque o pecado dele foi um pecado de desobediência. E a partir do momento que desobedeceu a Deus, entrou o pecado no mundo, em toda a geração, em todas as raças humanas na Terra. E Jesus veio exatamente para desfazer essas obras do inimigo. E a partir daí, agora, na sua palavra, nós vamos encontrar esses versículos da palavra de Deus que eu vou ler com vocês aqui agora, que encontra exatamente aqui no capítulo número 6 do Evangelho de São João. E a partir do versículo 33 em diante, eu vou começar a ler, né, esse versículo aqui, né? Louvado seja Deus. Do 32 para frente. Vou ler porque tem uma passagem aqui que eu quero comentar a respeito do maná, né, que Deus deu para eles comer. Vamos ver. 32 assim. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus, a que ele desceu do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas vós dizes que também os vossos mas vós disse que também vós me vistes, e contudo não creis em mim. Né? Então Jesus está dizendo aqui para ele que, mesmo eles tendo visto o Senhor Jesus que está ali diante deles, que ele é o pão descido do céu, o pão vivo, né? Que Moisés não deu para ele o pão do céu. Moisés deu maná, eles comeram, se alimentaram ali durante 40 anos no deserto, né? Hoje eu ainda conversava com o irmão aqui em casa a respeito desse pão, desse maná, né? Queria saber que esse maná já vinha pronto. Eu falei, não, esse maná era uma semente que era derramada ali, branco, como neve, né? Que caía ali nos campos, né, de Israel, para aquela multidão ali esse período aí eu acho que deveria ter mais de 4 milhões, 5 milhões de pessoas espalhadas ali pelaquela região das Campinas, né? Era muita gente que tinha ali. Que nós vemos aqui a palavra de Deus que quando foi feita a contagem ali das pessoas, somente dos homens, né, de 20 anos para cima, de 20 anos até 50 anos, ele foi contado 603.550 soldados ali, homens aptos para a guerra, né? Fora mulher, crianças e velhos, né? Quer dizer, crianças quer dizer até 20 anos, porque foi de 20 anos, era de 20 anos para cima. Quer dizer, um jovem de 19 e aproximado aí, né? E a criança, e as mulheres e os velhos acima de 50, né? Nenhum deles foi contado, então era muita gente para comer. E eles se alimentaram ali durante 40 anos pelo maná mandado do céu. Mas Jesus assim que Deus não mandou para ele maná, Moisés não vos deu o maná, né, do céu, mas meu Pai vos dará o verdadeiro maná,
é o verdadeiro pão do céu. E que esse pão, ele diz, eu sou o pão da vida que desci do céu, né? Para dar vida ao mundo, né? E disseram, pois, Senhor, dá-nos desse pão, né? Dai-nos sempre desse pão. Jesus, eu estou com a vida inteira com vocês aqui, estou aqui quase 3 anos e meio aí pregando, andando de um lado para o outro com vocês, e vocês não têm crido em mim, nem têm me conhecido ainda, que eu sou o Deus verdadeiro, que estou aqui no meio de vós, né? Louvado seja Deus. Então, continuando aqui para frente, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes em mim, né? Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Louvado seja Deus. Então, meu querido e amado irmão, e querido e amado ouvinte da Palavra de Deus, aqui está o trecho da Bíblia Sagrada mais consagrado e mais lido, e mais relido, e mais falado a respeito do que o Senhor Jesus diz aqui exatamente no capítulo 37, né? Que todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Se o Senhor Jesus falou aqui que ele não vai lançar fora, mesmo que você queira sair, seja rebelde, seja isso, seja aquilo outro, faça querer fazer sua vontade, se viver uma vida de prostituição, de qualquer coisa, dado o apóstolo Paulo diz assim, olha irmãos, aqueles que se dão à prostituição, esse tipo de coisa, o Senhor julgará no último dia, quer dizer, quando você chegar na presença de Deus, diante do tribunal de Cristo, ali você poderá ter grande surpresa diante de Deus. Porque Jesus também nos contou uma parábola a respeito do filho daquela boda, né, que foi celebrada, e ali todas as pessoas vestiram uma veste nupcial para entrar ali com o esposo, né, na câmara nupcial, estar junto, e de repente o pai de família disse que entrando ali viu um que não estava com a roupa nupcial. Ele disse, amigo, por que tu está aqui? Tu não foi convidado, tu não está com roupa nupcial? Por que tu está aqui no nosso meio, se não fosse convidado? Aí ele deu ordem, a Bíblia diz que o pai de família deu ordem, amarra ele, né, de pés e mãos e lança, né, no lago de fogo, lança lá com os lentos, com aqueles que estão indo para a perdição. Mas é a surpresa, essas são coisas de Jesus, é coisa que virá naquele dia. Só que ele diz aqui na sua palavra que eu tenho acabado de ler, é que todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira lançarei fora, né? Porque eu desci do céu, veja bem, Jesus aqui dizendo que ele desceu do céu. Que todo mundo fica pensando, né, porque não sei o quê, que ele nasceu da Virgem Maria, e que a Virgem Santa, que isso, que aquilo outro e tal. Mas o Senhor Jesus, ele mesmo próprio aqui confirma, eu desci do céu, né? Não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai, né, que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Né? Louvado seja Deus. Quanto à vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Né? Então a vontade do Pai é essa daqui, ele tem duas vontades do Pai aqui, é que aquele que crê no Filho, né, tem a vida eterna. Né? E aquele que vê o Filho
né? E crê nele, tem a vida eterna, né? E o Senhor Jesus disse que ressuscitará no último dia. Nenhum deles será perdido, né? E nenhum será perdido se perca, mas que eu ressuscite no outro dia. Então, tudo isso é a vontade de Deus. Então, o que é que você está esperando? Para vir para a casa de Deus, para vir para a mão de Deus, para vir para Jesus. Uma pessoa sabe muito bem quando ela está desviada da presença de Deus, que aí ela não tem vontade de ler a palavra de Deus, ela não tem vontade de orar, ela não tem vontade de consagrar, não tem vontade de fazer nada dessas coisas. Quando vê a palavra de Deus, em vez de ela pegar e ler, ela corre, foge, né? Esconde, né? Faz igualzinho fez Adão lá no jardim do Éden. Porque um dos sintomas principais de uma pessoa quando está desviada de Deus, quando está afastada de Deus, e que o Espírito Santo já não está mais fazendo morada na vida dele, que ele está desviado, que está afastado, é exatamente fazer igual fez Adão, se esconder. Adão se escondeu atrás das árvores, como se ele tivesse escondido ali, pois Deus, a palavra de Deus diz que Deus vê tudo, né? Penetra até, né? A divisão da alma do homem, né? E Deus consegue enxergar tudo que está dentro de você, do seu presente, passado e futuro, né? Ele sabe desde você, desde o ventre, antes de você nascer, né? A gente vê Deus, né? Por exemplo, quando ele fez ali uma profecia sobre o rei dos Ciro, dos Assírios, lá dos Ciro, né? Do Ciro, né? Principalmente o Ciro mesmo, que diz assim, o meu servo Ciro, quando, que viria para Jerusalém e chegando ali em Babilônia, que Ciro ia chegar ali e ia destruir o reinado do Nabucodonosor, aquele reinado que era o maior do mundo da época, que estava ali dominando a terra, que tinha aquela cidade colossal com seu jardim suspenso, o jardim de Babilônia e todas aquelas coisas lá maravilhosas que existiam, né, naquele templo colossal lá do rei Nabucodonosor. E deu 150 anos antes dele nascer, Deus chamou ele pelo nome. Falou, Ciro, o meu servo, virá sobre eles e destruirá esse reinado do Nabucodonosor. Então Deus te conhece desde o ventre da tua mãe, né? Diz o profeta Davi que também você foi escolhido desde o ventre da mãe, né? Paulo também diz a mesma coisa, que foi escolhido desde o ventre da mãe. Eu também digo para você a mesma coisa, que eu também fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Antes de eu nascer nesse mundo, Deus já tinha um plano de salvação para a minha vida, porque foi Ele mesmo que me disse está aí pessoalmente. Aí quando eu tive a visão que o Senhor me colocou na rocha firme lá, com sua mão me tirou, resgatou lá naquele lago horrível lá de frieza do inferno, me colocou naquela rocha e nasceu só da justiça diante de mim. Ele disse, não tema, meu filho, eu sou teu pai, eu sou Jesus, nada de mal vai acontecer com a tua vida, né? Fica firme, né? Não temas. Então é assim, Deus fala com a gente dessa maneira. Então você, quando estiver diante de Deus com essas palavras que eu estou te lendo aqui agora, sabe que você é um dos escolhidos de Deus e que você não vai ficar para a perdição, desde que você venha para a palavra de Deus, que você creia na palavra de Deus, porque Jesus, ele disse que ele era o pão da vida, né? E lá em Apocalipse tem alguns versículos gloriosos, né, que eu hoje conversando com o irmão a respeito, por exemplo, da alimentação, né? Que a Bíblia nos diz assim que Moisés deu o maná para eles comer lá no deserto durante os 40 anos, né, eles morreram, pereceram, né? E o Senhor Jesus, aquele que comeu o pão da mão dele, né? Porque, olha lá, 31 do versículo para trás aqui, né? 6 e 31 de São diz assim, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes Deus de comer o pão do céu. E disse Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão que decide Deus, né, do céu e dá vida ao mundo, né? Jesus, ele disse, eu estou convosco aqui, vocês não têm me conhecido, eu sou o pão que desci do céu. Eu vim do céu para fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Não vim para fazer a minha própria vontade aqui na terra, não. Vim fazer a vontade do meu Pai. Então, ele se fez homem,
Deus se fazendo homem e descendo como um pão vivo descido do céu. Então, como eu falava a respeito com o irmão hoje, a respeito do maná celestial, Jesus diz lá em Apocalipse, não diz? Nas cartas lá? E aquele que vencer, darei a comer do maná escondido, que está lá no céu. Glórias a Deus, que coisa maravilhosa que seria, né? Os filhos de Israel comeram 40 anos aquele maná. Diz eles que tinha gosto de pão de mel, né? O seu sabor era como o sabor de pão de mel. Naquele tempo os filhos de Israel já faziam pão de mel, né? Hoje em dia tem pão de mel aí nas padarias, você vai comprar um pãozinho de mel, tem hoje aí. Mas naquele tempo já existia, porque a Bíblia diz que tinha o sabor de pão de mel. Bom, isso é a interpretação que está aqui na Bíblia, né? Pode ser que o tradutor dessa palavra não tenha encontrado uma outra palavra mais apropriada para dar, porque está se falando de pão aqui, o maná do céu, está falando essas coisas, de pão. Pão é coisa que dá vida, é um alimento, né? Porque também o Senhor Jesus disse para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra de Deus é o alimento. E Jesus assim, olha, eu vou ler esse versículo para vocês mais uma vez aqui no capítulo 17 desse mesmo evangelho, que o Senhor Jesus, mesmo ele sendo o pão da vida e sendo aquele que estava diante do Pai, né, ele pediu para Deus fazer assim, olha, para santificar os filhos dele, aqueles que iam crer na palavra do Senhor aqui no mundo, né, para que essas pessoas fossem santificadas na verdade, na presença de Deus aí. Em Deus 17, São João diz assim, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Louvado seja Deus. Então nós vamos ver aqui Jesus como sendo a palavra de Deus, quando nós lemos lá no primeiro capítulo desse mesmo Evangelho de São João, né, no versículo 1, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, né? Então o Verbo é a palavra, né? Mas nós vamos ver aqui também um outro trecho da palavra de Deus, né, que nos fala a respeito Oh, glórias a Deus, que maravilha que é ler a palavra de Deus sempre, está sempre pronto, né? Glórias a Deus, né? Porque diz assim aqui a palavra de Deus no capítulo da epístola da primeira carta de João, no capítulo número 5, a carta de João, né? Primeira epístola de João, no capítulo 1, no capítulo 5, o versículo de número 7, que nos diz aqui, ó. Deixa eu falar, deixa eu mostrar Jesus aqui, uma palavra de Deus aqui, tá? Para você aprender e ver isso aqui. Todo mundo já sabe disso, mas eu vou mostrar para você na palavra de Deus aqui, ó. 5,7 diz assim, porque 3 são os que testificam no céu. Porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, Deus, a palavra, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Olha Jesus aqui não aparecendo mais como Jesus, ele aparece aqui como o quê? Como a palavra de Deus. Tá? É muito interessante você entender isso. Pai, peço que eu santifique na verdade. João 17. A tua palavra é a verdade. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, 14,6 de São João. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. 3 são testificam no céu. O Pai, Deus, a palavra, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Certo? E os 3 que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 concordam num também, né? 3 no céu,
A palavra de Deus é Jesus Cristo, que aparece ali como palavra. Ele não aparece ali como Jesus, com esse nome de Emanuel, de Messias, né? Jesus o Cristo, né? Jesus, como queira identificar, não. Ele aparece aqui como a palavra, né? Jesus é a palavra de Deus e o Espírito Santo, né, que é o Espírito Santo do Deus Pai, né, que os três concordam no som, é Pai, Filho e Espírito Santo. Esses três é um só. Quando estava fazendo o homem, ele disse, façamos. Está no plural, façamos. Ele não diz assim, as outras coisas assim. Desde que o Senhor diz, faça tal coisa, assim foi feito. Mas quando foi fazer o homem, façamos. Trindade aqui, Pai, Filho e Espírito Santo estavam juntos. Aqui está no céu Jesus aparecendo com a palavra. No capítulo 1 desse evangelho, aparece o evangelista dizendo aqui que no princípio era o verbo. O verbo é o quê? O que é verbo para você? Você que é uma pessoa estudada, que é doutorado, que é uma pessoa que já fez letra, fez vários tipos de curso de pedagogia, de letras e de ciências exatas e todo tipo de coisa aí na coisa, assim, ó. E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, e agora? Como é que nós vamos? E três são testificando no céu, né? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Está vendo aqui? Viu só como é que é fácil de compreender a palavra de Deus? E santifica-os, aqui ó, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus Cristo é a palavra de Deus. Por isso é muito interessante você ler a palavra de Deus e compreendê-la como ela é. E que Deus te abençoe grandemente nesta tarde. Esta é a mensagem que eu tenho que dar para Deus e dar para você aqui na terra. Que você tem que saber que Jesus disse em sua palavra. Vou voltar no capítulo de número 6, no versículo 37, que diz assim, que todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E o que vem a mim, você é obrigado a vir, venha para Jesus nessa tarde. Receba esta palavra na sua vida, não se esconda atrás das moitas, das árvores, dos arvoredos, como fez Adão. Corra, venha para a palavra. Você não precisa subir ao céu, não precisa ir também em outro lugar. Abre a Bíblia e começa a ler. Que quando você começa a ler, aqui a palavra é Jesus. Isso aqui, ó, de Gênesis Apocalipse, né? Tudo é uma coisa só. A lei, né? Os profetas, os salmos, né? Tudo isso aqui, nos evangelhos, as cartas, as epístolas, tudo é a boca de Deus falando com o homem, é Jesus. Jesus é a palavra de Deus que está aqui, ó. Tem muitas coisas que é chato. Se você for ler a genealogia, por exemplo, dos filhos de Israel, dos filhos de Adão, dos filhos de Sete, né? É muita coisa lá para você ler, mas eu já li isso daí muitas das vezes. Já li muitas e muitas vezes, passando bem na Bíblia de Gênesis Apocalipse, né? Igual eu falei esses dias atrás, eu dei uma parada de ler, quer dizer, estou lendo ainda, mas não estou lendo mais naquele ritmo que não estava, porque eu comecei lendo, tem anos atrás que eu li ela todinha. Aí parei de ler e comecei a ler novamente. Aí ultimamente, onde eu estava parado, eu parei exatamente ali no livro de 2 Samuel. Estou lendo ali, né? Estou no livro de 2 Samuel, mas de Gênesis a Apocalipse. É capítulo por capítulo, versículo por versículo, sistematicamente. Para quê? Para ter uma conhecimento total da palavra de Deus, saber o que está se falando. Não ficar saindo por aí falando qualquer coisa, né? E mesmo assim a gente ainda erra, né? Porque nós somos seres humanos, nós não somos, por enquanto, santos, nós não somos assim, santificados, nós vamos santificar inteiramente a hora que nós partimos desse mundo para o outro, né? A hora da nossa redenção, a hora da nossa partida da terra, aí sim, aí nós entraremos na santificação total, porque a Bíblia diz que o desejo e o prazer do Senhor, ele tem prazer na morte dos seus servos, dos seus santos. Porque sabe que esses aí já não vão mais para o caminho de perdição, não vale para o lago de fogo ser companheiro de Satanás, né? Então que Deus te abençoe nessa tarde. Eu agradeço aqui mais uma vez te pedindo, fazendo esse convite, né? Venha para Jesus, né? Disse Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede.
você não quer ter sede, não quer ter fome, não quer passar por nada dessas coisas, venha para a palavra de Deus, entra no Evangelho de São João aqui e leia no capítulo 6, na parte do versículo 31, aí que eu acabei de ler, a respeito do pão da vida. Você pode ler todo, o Evangelho de São João é todo uma benção para você ler. Leia ele todinho, total, do começo lá do primeiro capítulo até o último capítulo lá, que você vai ver quantas bênçãos maravilhosas você vai ter nesse evangelho glorioso, aleluia. E a salvação está aqui em suas mãos, né? E não rejeite, porque a vontade do Pai é essa. Essa também é a minha vontade nessa tarde, que todos sejam salvos. Esse é o meu desejo do meu coração. Publiquei ali, uma publicaçãozinha dizendo que esta é a vontade minha, que nenhum se perca, que todos sejam salvos juntamente comigo, que todos iremos morar na glória celestial com Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com os anjos, amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus.